Rapaz, deixa eu te contar um causo que eu ouvi lá pras bandas de Teresina, no Piauí. É daquelas histórias que a gente não encontra em livro nem em jornal, mas que mexe fundo no peito da gente. É história de vida, de amor, de promessa e de traição também. Senta aí e pega um café, que essa prosa é comprida e pesada. Tudo começou nos anos 80, quando uma moça chamada Rosa conheceu um rapaz chamado Maurício. Eles se encontraram num baile simples, daqueles que ainda juntavam as famílias no interior. Maurício era bem apessoado, sabia falar bonito, e Rosa, moça de família, se encantou logo de cara. O namoro não demorou, e em pouco tempo eles já estavam prometendo vida juntos diante de padre e testemunha. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, como manda o figurino. O começo foi bom. Maurício arrumou um bom emprego numa empresa de transporte e Rosa cuidava da casa. Eles compraram uma casinha em Teresina, simples, mas cheia de esperança. Logo vieram os filhos, primeiro César, depois Carlos e mais tarde o caçula, Daniel. Rosa se orgulhava de ser mãe dedicada, daquelas que sempre tinham comida no fogão, roupa lavada e casa cheirando a limpeza. Só que nem tudo foram flores. No meio da terceira gravidez, Maurício perdeu o emprego. Aquele homem que sempre se gabava de ser provedor voltou para casa de cabeça baixa. Rosa, mesmo grávida e com 2 meninos pequenos, teve que dar um jeito. Pegou bicos, fez costura, lavou roupa para os vizinhos. Era cansativo, mas ela não reclamava, porque acreditava que casamento era parceria. Maurício, no entanto, começou a mudar. Voltava das tentativas de entrevista reclamando mais do que ajudando. Em vez de notar o esforço da esposa, apontava o que estava faltando: uma louça por lavar, um brinquedo espalhado. Rosa engolia seco, com aquele nó na garganta que só mulher casada sabe o que é, e seguia firme. O tempo passou. Daniel nasceu e finalmente Maurício conseguiu outro emprego. Não era como o antigo, mas deu estabilidade. Rosa largou os bicos e voltou a se dedicar só à casa e aos filhos. Os anos correram ligeiro, e quando ela percebeu, os meninos já eram homens feitos, cada um tocando sua própria vida. Ela e Maurício ficaram no chamado ninho vazio, só os dois na casa. Foi aí que a vida resolveu dar rasteira. Rosa recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Não foi fácil ouvir aquilo. O chão pareceu sumir debaixo dos pés. Ela segurou o choro e, no caminho de volta do consultório, ficou pensando: agora é a hora que vou ver se aquele juramento que ele me fez lá atrás, no altar, vai valer de verdade. No começo parecia que sim. Maurício foi com ela na primeira consulta, segurou sua mão e demonstrou preocupação. Rosa acreditou que ele estaria ali como companheiro, mas isso não durou. Nas consultas seguintes, ele já não quis mais ir. Em casa, ficava distante, como se a doença fosse contagiosa. Rosa tentava conversar, mas recebia respostas frias. A doença trazia fraqueza, enjoo, noites sem dormir. Ela escondia dos filhos porque não queria preocupá-los, já que moravam em outras cidades. Achava que Maurício seria suficiente como apoio. Só que cada vez que ela passava mal, ele se afastava ainda mais. O silêncio dele doía mais do que as agulhadas da quimioterapia. Um dia, enquanto esperava no hospital, Rosa conversou com outra paciente. Essa mulher contou que muitos maridos abandonavam as esposas quando elas ficavam doentes, especialmente com câncer. Rosa não queria acreditar. Pensava: Maurício nunca faria isso comigo. A gente tem mais de 30 anos juntos. Mas no fundo, a dúvida começou a crescer. As semanas foram passando e Maurício se mostrava cada vez mais ausente. Ele evitava olhar para a esposa quando ela vomitava depois das sessões e parecia incomodado até com o silêncio pesado da casa. Rosa já sabia, no íntimo, que o fim estava chegando. E ele veio. Um bilhete curto, deixado em cima da mesa. Não aguento mais, não foi isso que eu aceitei. Ela leu e releu aquelas palavras, tentando entender. O coração pesava, não só pela doença, mas pela certeza de que tinha sido abandonada pelo homem que jurou ficar ao lado dela em qualquer situação. Foi a primeira vez que Rosa sentiu que estava lutando em duas frentes, contra o câncer e contra a solidão. E aí, parceiro,
é que a vida dela virou de vez. Rosa ficou parada diante daquele bilhete como se o tempo tivesse travado. O silêncio da casa parecia zombar dela. Por décadas, aquela mulher tinha sido esposa dedicada, mãe incansável, dona de casa exemplar. E tudo o que recebeu em troca foi abandono no momento mais frágil da vida. Mas mesmo com a dor do câncer latejando no corpo, ela sabia que não podia desmoronar. No começo, tentou esconder dos filhos. Não queria que César, Carlos e Daniel largassem suas vidas para voltar correndo a Teresina. Imaginava que Maurício ainda fosse mudar de ideia, mas bastaram alguns dias para a realidade bater de vez. O divórcio chegou rápido, como se já estivesse sendo preparado antes mesmo da doença. Foi aí que Rosa percebeu que talvez o marido estivesse há muito tempo afastado dela, só esperando uma desculpa para cortar o laço. E a facada veio mais funda quando descobriu que Maurício não só estava decidido a ir embora, como também queria a casa, a poupança e tudo mais que eles tinham construído juntos. Era como se ela fosse descartável. Rosa, que nunca pensou em se proteger financeiramente, percebeu que quase tudo estava no nome dele. A entrada da casa, que tinha saído do suor dela com anos de costura e faxina, não valia de nada no papel. Um advogado amigo de uma vizinha foi quem lhe estendeu a mão. Ele disse: "Dona Rosa, a senhora não pode aceitar isso calada. Tem direitos, e se esse homem tentar lhe deixar na rua, a justiça não vai permitir." Mas Rosa, de início, não queria entrar em briga. Estava cansada, o corpo fraco, a mente em pedaços. Até que encontrou provas escondidas no meio de papéis velhos do marido. Recibos de hotel, presentes caros, viagens que nunca tinham feito juntos. Era traição. E não de agora, mas de muito tempo. Aquilo arrebentou o que ainda restava do coração dela. Rosa respirou fundo e entregou os documentos ao advogado. Ele abriu um sorriso de canto a canto, dizendo que aquilo seria suficiente para derrubar Maurício no tribunal. Mas Rosa não queria apenas vitória jurídica. O que ela desejava era expor o verdadeiro homem que tinha ao seu lado por mais de 30 anos. Enquanto a doença avançava, Rosa decidiu que usaria sua condição como arma. Se Maurício ligava tanto para a imagem, ela iria mostrar para o mundo a covardia dele. No tribunal, Rosa se apresentava com semblante abatido, lenço na cabeça, voz baixa e olhar cansado. Quando o juiz perguntou o que queria, respondeu com doçura: "Só quero justiça, senhor juiz. Nada além do justo. Não peço riquezas, apenas paz para os meus dias." As palavras dela ecoaram na sala. O advogado de Maurício desviava os olhos constrangido. O juiz observava em silêncio, e até as pessoas que estavam ali para outras audiências murmuravam. Rosa conseguiu o que queria. A casa ficou com ela, parte da poupança também. E Maurício saiu dali carregando a marca de canalha perante todos. Mas a história não parou por aí. Poucos dias depois, Rosa soube que ele já morava com outra mulher. Uma jovem, modelo, 20 e poucos anos. Maurício parecia viver como se tivesse ganhado nova juventude. Passeava de carro caro, mostrava fotos em restaurantes chiques, sorria ao lado da moça como se nunca tivesse tido família. Rosa, doente e sozinha, sentiu um misto de raiva e incredulidade. "Passei a vida inteira acreditando num personagem", pensava. Mas a vingança dela não se resumia ao tribunal. Rosa decidiu ir pessoalmente até o escritório de Maurício, levar uns documentos que precisavam da assinatura dele. Poderia ter feito isso pelo advogado, mas queria olhar na cara dele diante dos colegas de trabalho. E foi assim que, frágil, com o corpo magro da quimioterapia, entrou na recepção. As pessoas a reconheceram de imediato. Sabiam que era a esposa que ele tinha abandonado. Maurício ficou lívido. Tentou disfarçar, mas todos ao redor já sabiam a verdade. Rosa não precisou dizer nada. Bastava sua presença. O lenço cobrindo a cabeça, a pele pálida, a postura de mulher ferida, mas ainda digna. Ao sair dali, ela cumprimentou a secretária dele e contou baixinho que estava em tratamento contra o câncer. O choque no rosto da moça confirmou o que Rosa suspeitava. Maurício jamais tinha contado nada. A notícia correu como fogo em capim seco.
Em pouco tempo, amigos em comum, colegas de trabalho e até familiares começaram a olhar Maurício com desprezo. Ele, que tanto prezava a boa imagem, agora era comentado como o marido covarde que abandonou a mulher na doença. E quando Rosa achava que já tinha visto tudo, o destino resolveu mexer as peças de um jeito inesperado. Luna, esposa do cunhado Hélio, ficou sabendo de toda a situação. Diferente do que Rosa imaginava, não virou as costas. Ao contrário, foi até a casa dela com lágrimas nos olhos e disse: "Você não está sozinha. Se precisar, eu e Hélio estamos aqui." Rosa tentou recusar. Disse que não queria incomodar, que seus filhos ainda não sabiam da doença e preferia esperar. Mas Luna, firme, respondeu: "Seus filhos merecem saber. Se algo acontecer, eles vão querer estar perto." Foi nessa hora que Rosa percebeu que, apesar da solidão, ainda havia gente que se importava de verdade. Só que essa aproximação trouxe também o risco de segredos virem à tona mais rápido do que ela desejava. E, meu amigo, é justamente aí que a vida dela ia entrar numa nova espiral de tensão. Os dias passaram, e Rosa, mesmo tentando manter o segredo, sentia que a rede de fofoca em Teresina já tinha tomado conta da sua vida. Era impossível segurar aquela enxurrada de comentários. Luna, sem querer ou por compaixão, acabou contando a algumas amigas próximas. E como bem se sabe, numa cidade média como a capital do Piauí, as histórias correm rápido. Logo, o nome de Maurício estava queimado em cada esquina, cada roda de conversa, cada mesa de bar. Maurício, vaidoso como sempre, não suportou ver a imagem dele escorrendo pelo ralo. Começou a perder clientes, colegas se afastaram, até amigos antigos deram as costas. Rosa, mesmo fragilizada pela doença, percebia isso como uma espécie de justiça do destino. Mas dentro dela ainda havia um peso enorme: os filhos. Eles continuavam sem saber da verdade, e o coração dela se partia de pensar que poderiam descobrir por terceiros. Foi numa tarde abafada, daquelas em que o sol do Piauí parece queima até a sombra, que a vida deu mais um empurrão. Rosa estava descansando quando ouviu batidas fortes na porta. Era Maurício. Não o homem arrumado de antes, mas alguém transtornado, com olhos vermelhos e um ar de desespero. Ele entrou sem pedir licença, ignorando qualquer respeito. "Como você teve coragem?" ele gritou. "Arruinou minha vida, minha reputação, tudo o que construí." Rosa respirou fundo e respondeu com calma: Eu só fiquei doente, Maurício. Quem me abandonou foi você. Quem mentiu foi você. Quem traiu foi você." Aquela calma pareceu atiçar ainda mais a fúria dele. Maurício começou a caminhar pela sala, as mãos fechando em punho como se tentasse segurar algo por dentro. Mas a raiva falou mais alto. Num segundo, ele avançou sobre Rosa. Suas mãos se cravaram no pescoço dela, e os olhos se encheram de ódio. Rosa, fraca pelo tratamento, quase não teve forças para reagir. Enquanto o ar lhe faltava, as palavras dele soavam como facadas. "Sempre te odiei. Você nunca foi suficiente. Fiquei contigo só por causa dos filhos. Você é nada." Naquele instante, Rosa sentiu a vida se esvaindo. O câncer já tinha roubado sua vitalidade, e agora era o próprio marido quem tentava lhe tirar o resto. Ela pensou: então é assim que acaba? Dediquei minha vida inteira a esse homem e agora morro pelas mãos dele. Os olhos começaram a escurecer e Rosa deixou de lutar. Era como se tivesse aceitado que a morte viria de um jeito ou de outro. Mas o destino ainda tinha uma carta escondida. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Luna entrou primeiro, seguida por Hélio, e logo atrás, os 3 filhos de Rosa, cada um com o coração na boca. A cena que encontraram foi devastadora. Maurício com as mãos no pescoço da mãe deles. César e Carlos, os mais velhos, reagiram sem pensar. Correram e arrancaram o pai de cima dela com violência. Daniel, o caçula, gritava desesperado, tentando acudir a mãe que mal conseguia respirar. Luna, em choque, tremia diante da cena, mas foi ela quem teve coragem de pegar um copo d'água e ajudar Rosa a recuperar o fôlego. Os filhos, com o sangue fervendo, empurraram Maurício porta afora. César, trêmulo de raiva, gritou:
Se aparecer aqui de novo, vai se arrepender pro resto da vida. Carlos, com os punhos fechados, completou: Você não merece nem ser chamado de pai. Maurício, acuado, tentou justificar, mas sua voz saiu fraca diante do olhar de ódio dos filhos. Eles tinham visto o verdadeiro monstro que ele era. A máscara finalmente tinha caído. Rosa, ainda se recompondo, olhou para cada um dos filhos e percebeu que a verdade não podia mais ser escondida. O segredo da doença, a traição, o abandono, tudo tinha chegado ao limite. Ela começou a chorar, não de medo, mas de alívio, porque pela primeira vez em meses não estava mais sozinha naquela batalha. O silêncio que seguiu foi pesado. Os filhos tentavam assimilar o que tinham acabado de presenciar. O pai que admiraram na infância agora era apenas uma sombra desprezível. Rosa sabia que o momento mais doloroso tinha chegado. Encarar a família e contar tudo. E foi naquela sala simples, no coração quente de Teresina, que ela abriu o coração. Com voz embargada, disse: Meus filhos, eu tenho câncer. E escondi de vocês porque não queria vê-los sofrer. Mas agora vocês sabem de tudo. E precisam decidir se querem seguir ao meu lado nessa luta. As palavras pairaram no ar como sentença. O peso da verdade finalmente tinha sido revelado. E, parceiro, é aqui que a história chega no ponto mais baixo, onde a dor, o medo e a decepção se misturam. O fundo do poço de Rosa estava ali diante dela, mas também era o começo de uma nova virada. Naquele momento em que Rosa revelou a doença para os filhos, o silêncio foi tão pesado que dava para ouvir até o zumbido dos insetos lá fora. Os 3 rapazes ficaram estáticos, sem saber o que dizer. O caçula, Daniel, foi o primeiro a chorar. Abraçou a mãe com força, repetindo sem parar: A gente vai estar do seu lado, mãe. Nunca mais você vai passar por isso sozinha. César e Carlos, ainda com a raiva do pai queimando nas veias, se aproximaram e também a envolveram num abraço. Rosa, com o peito apertado, sentiu um calor que fazia meses não sentia. Pela primeira vez desde o diagnóstico, se sentiu segura. A presença deles, dos filhos e netos, era como um remédio que a medicina não podia receitar. Maurício, expulso e desmoralizado, sumiu naquela noite. Os vizinhos que ouviram a confusão comentavam pelas calçadas. A fama de bom marido que ele tanto cultivou desmoronou de vez. Agora todo mundo sabia a verdade. Era um covarde, um homem capaz de abandonar e até tentar machucar a própria esposa no pior momento da vida dela. Os meses seguintes foram difíceis, mas diferentes. Rosa seguiu firme no tratamento contra o câncer. Cada sessão de quimioterapia era acompanhada pelos filhos, que se revezavam para que ela nunca mais estivesse sozinha. Luna e Hélio também estavam sempre por perto, ajudando como podiam. A rede de apoio que ela achava não ter, na verdade, sempre esteve ao seu redor. E, para surpresa de todos, a força dela foi crescendo. O corpo ainda sofria, mas a alma parecia mais leve. O médico, impressionado, dizia que o emocional faz diferença. Rosa acreditava. O amor dos filhos tinha devolvido a ela uma vontade de viver que parecia perdida. No tribunal, a justiça foi confirmada. A casa ficou para ela, parte da poupança também, e Maurício perdeu a batalha. Não só a jurídica, mas a moral. A jovem namorada que ele ostentava logo o abandonou, incapaz de aguentar um homem que carregava mais vergonha do que status. Ele, que um dia desfilou de carro caro e sorriso largo, agora vivia num apartamento pequeno e esquecido, afastado até dos amigos mais próximos. Rosa, por outro lado, renasceu. Superou o câncer depois de meses de luta, com cicatrizes no corpo, mas também com uma nova visão da vida. Recebeu broncas dos filhos por ter escondido a doença por tanto tempo, mas o amor deles falava mais alto. O tempo de dor virou aprendizado, e ela seguiu em frente. Mais tarde, conheceu um novo companheiro, um homem da mesma idade, também vindo de um casamento complicado. Entre conversas e lembranças, construíram algo simples, mas verdadeiro. Rosa aprendeu que o amor não está em grandes promessas, mas em pequenos gestos de cuidado no dia a dia. Quando lembrava de Maurício, já não havia dor. Havia desprezo, é verdade, mas principalmente a sensação de vitória. Ele tinha perdido tudo,
a família, a reputação, o dinheiro. E ela, mesmo tendo enfrentado a doença e o abandono, estava rodeada de amor, saúde e dignidade. Às vezes, Rosa dizia para os filhos: "A melhor vingança não foi a que eu planejei, foi a que a própria vida me deu." E todos concordavam. Porque no fim, o homem que tentou destruí-la acabou sendo destruído pela própria covardia. E é isso, parceiro. Essa é a história de Rosa, lá de Teresina. Uma mulher que descobriu que o verdadeiro terror não é o escuro da noite, nem a assombração na estrada, mas sim o monstro que pode dormir do nosso lado. E que mesmo diante da dor mais profunda, conseguiu se reerguer e encontrar um novo sentido para a vida. Então eu te pergunto, você já parou para pensar se realmente conhece a pessoa que divide a sua cama? Porque, como essa história mostra, às vezes é preciso a maior das provações para revelar o que se esconde atrás das aparências. Se essa prosa lhe tocou, não esqueça de deixar seu comentário e contar o que faria numa situação dessas. Se inscreve aí no canal para não perder os próximos causos que sempre trago direto do asfalto e das estradas da vida. E se você ainda não viu o último vídeo que eu contei, dá uma olhada nele também. Foi outro causo de arrepiar, daqueles que fazem a gente repensar muita coisa. Te espero lá.